Você não viu nada, velho, disse meu genro depois que eu o vi chegar com uma fortuna. Então Meu nome é Jorge Siqueira, tenho 62 anos e sempre fui um homem simples. Trabalhei a vida inteira como mecânico aqui em Divinópolis, Minas Gerais, e construí minha casa com minhas próprias mãos. Perdi minha Marta há 3 anos para o câncer, e desde então minha única alegria são meus 2 netos, Pedro, de 7 anos, e Lucas, de 5. Nunca imaginei que num sábado comum, ao chegar na casa da minha filha Júlia para buscar os meninos, eu veria algo que mudaria tudo. Eram 4 da tarde daquele dia de março, quando parei o carro na frente da casa deles. O sol ainda estava alto, aquele calor típico de Minas que faz o asfalto fumegar. Desci do carro e vi que a janela da sala estava entreaberta. Foi então que eu ouvi passos apressados dentro da casa e vi meu genro Cláudio entrando pela porta dos fundos, carregando uma mala preta. Ele olhou para os lados com nervosismo, como quem não quer ser visto. Meu coração começou a bater mais forte. Algo estava errado, muito errado. Aproximei-me devagar do portão, tentando entender o que estava acontecendo. Através da janela, consegui ver Cláudio abrindo a mala em cima da mesa da sala. Meus olhos se arregalaram quando vi aquilo. Dinheiro, muito dinheiro. Maços e maços de notas empilhadas, mais dinheiro do que eu tinha visto na minha vida inteira. Minhas mãos tremeram quando segurei o portão. Naquele momento, Cláudio levantou os olhos e me viu parado ali, olhando pela janela. A expressão no rosto dele mudou na hora. Era medo, raiva e ameaça, tudo ao mesmo tempo. Ele correu até a porta e me puxou para dentro da casa com força, fechando a porta atrás de mim. "Você não viu nada, velho", ele disse, com os dedos apertando meu braço. "É melhor manter a boca fechada se não quiser que sua filha e seus netos sofram as consequências." Senti meu sangue gelar. Ali, na sala da casa que eu tinha ajudado minha filha a mobiliar, eu estava sendo ameaçado pelo homem que jurei aceitar como família. E naquele instante, eu sabia que minha vida pacata tinha acabado. Agora, eu precisava descobrir a verdade. Deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história que pode tocar seu coração. Saí da casa da Júlia naquela tarde, com as pernas tremendo. Cláudio tinha me empurrado para fora depois da ameaça, dizendo que os meninos não estavam prontos ainda e que eu deveria voltar mais tarde. Entrei no meu Uno 95, aquele carrinho velho que me acompanha há anos, e fiquei ali parado, com as mãos no volante, tentando processar o que tinha acabado de ver. O sol de março batia forte no para-brisa, mas eu sentia frio por dentro. Aquela mala cheia de dinheiro não saía da minha cabeça. Quanto tinha ali? 50 mil, 100 mil, mais? E de onde tinha vindo? Cláudio ganhava bem como gerente da concessionária, mas não tanto assim. Não aquela fortuna toda de uma vez. Liguei o carro e dirigi até minha casa, a apenas 10 minutos dali. Moro numa rua tranquila do bairro Cidil, numa casa simples de 3 cômodos que construí tijolo por tijolo há 30 anos. Cada canto daquela casa tinha a marca das minhas mãos e do suor da minha Marta. Ela sempre dizia que nossa casa não era grande, mas era cheia de amor. Sentei na varanda olhando para o ipê amarelo que plantei quando Júlia nasceu. As flores tinham caído todas e só restavam os galhos secos esperando a próxima florada. Era assim que eu me sentia naquele momento. Vazio, esperando que algo novo crescesse, mas sem saber se teria força para florescer de novo. "Você não viu nada, velho." As palavras de Cláudio ecoavam na minha cabeça como um martelo. Ele tinha me chamado de velho, não de sogro, não de senhor Jorge. Velho, como se eu fosse um estorvo, alguém que atrapalhava seus planos. Peguei meu celular velho e pensei em ligar para a Júlia, mas o que eu diria? "Filha, seu marido chegou em casa com uma mala cheia de dinheiro e me ameaçou?" Ela provavelmente não acreditaria. Júlia sempre foi cega para os defeitos de Cláudio. Desde que se casaram 8 anos atrás, ela só via nele o homem que prometeu dar a ela uma vida melhor do que a que eu pude oferecer. E talvez ela tivesse razão em parte. Eu era só um mecânico aposentado. Minha pensão mal dava para as contas. Não podia dar a ela viagens, roupas caras ou uma casa grande, mas eu dei amor, respeito e dignidade. Valores que, aparentemente, não pagavam contas no mundo que Cláudio vivia. A noite caiu sobre Divinópolis
E eu continuava ali, sentado na varanda, vendo os vizinhos voltando do trabalho, as crianças brincando na rua, a vida seguindo seu curso normal. Mas para mim, nada era mais normal. Às 8 da noite, meu celular tocou. Era Júlia. Oi, pai, desculpa pelo mal-entendido de hoje. Os meninos estavam com dor de barriga, por isso o Cláudio pediu para você voltar outro dia. Tudo bem? Engoli seco. Ela estava mentindo para mim ou Cláudio tinha mentido para ela? Tudo bem, filha. Como estão os meninos agora? Ah, já melhoraram. Sabe como é, comeram besteira na escola. Pai, o senhor tá bem? Sua voz tá estranha. Tô sim, minha filha. Só cansado. Vou dormir cedo hoje. Tá bom. A gente se vê no domingo, na missa. Beijo, pai. Te amo. Também te amo, minha filha. Desliguei o telefone e senti as lágrimas queimando nos olhos. Júlia não sabia de nada. Tinha certeza disso. Minha filha, tão dedicada, tão honesta, não tinha ideia do tipo de homem com quem tinha se casado. Entrei em casa e me ajoelhei na frente da imagem de Nossa Senhora, que Marta deixou na mesinha da sala. Juntei as mãos e fechei os olhos. Minha Nossa Senhora, minha Marta, me ajudem. Não sei o que fazer. Não quero perder minha filha, mas não consigo fingir que não vi nada. Me deem força, me mostrem o caminho certo. Fiquei ali, de joelhos, até minhas pernas doerem. Quando me levantei, já passava das 10 da noite. Fui para a cama, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho dos grilos lá fora, e uma certeza crescia dentro do meu peito. Eu precisava descobrir a verdade sobre aquele dinheiro. Porque se uma coisa Marta me ensinou em 40 anos de casamento, foi que a verdade sempre vem à tona. E quando vem, é melhor estar do lado certo dela. O sol ainda não tinha nascido quando acordei no domingo. Meu corpo doeu a noite inteira, mas minha mente não me deixou descansar nem um minuto. Levantei, fiz um café forte na chaleira velha e sentei na cozinha, pensando em como descobrir a verdade sem levantar suspeitas. Eu conhecia meu genro há 9 anos, desde que ele começou a namorar a Júlia. Na época, Cláudio tinha 26 anos e era vendedor de carros na concessionária Autovel, aqui em Divinópolis. Era esperto, bem-falante, sabia convencer qualquer um a comprar um carro. Júlia se apaixonou rápido demais, e eu, como pai, engoli minhas desconfianças e dei minha bênção. Com o passar dos anos, Cláudio subiu na empresa. Virou supervisor, depois gerente de vendas. Começou a ganhar mais, e com isso veio a arrogância. Ele mudou. Ficou distante, sempre ocupado, sempre com pressa. As visitas que faziam lá em casa foram rareando. Os domingos em família viraram mensais, depois esporádicos. Mas hoje era domingo de missa, e Júlia tinha dito que nos encontraríamos lá. Talvez fosse minha chance de observar melhor Cláudio, tentar ler nas entrelinhas do comportamento dele alguma pista do que estava acontecendo. Tomei banho, vesti minha camisa social azul clara que Marta gostava tanto e saí para a igreja matriz de Nossa Senhora do Divino Espírito Santo, que fica no centro. Cheguei cedo, como sempre, e sentei no meu lugar de costume, no banco do meio, do lado esquerdo. As pessoas foram chegando aos poucos. Dona Creuza com suas 3 filhas, seu Antônio do Mercadinho, a família Rodrigues inteira. Divinópolis é assim, uma cidade onde todo mundo se conhece, onde as notícias voam de boca em boca mais rápido que o vento. Júlia chegou com os meninos, mas Cláudio não estava com eles. Bom dia, pai. Júlia me beijou no rosto e os meninos se jogaram no meu colo. Vô, olha meu dente mole. Pedro abriu a boca mostrando o dente da frente balançando. Cláudio não veio? Perguntei, tentando soar casual. Ah, pai, ele teve que trabalhar. Disseram que chegou um carregamento importante hoje de manhã na concessionária e ele precisou ir resolver. Coisa de trabalho, sabe como é. Trabalhar num domingo de manhã? Minha desconfiança aumentou. A missa começou e o padre Antônio subiu no altar. Ele era um homem de 58 anos, cabelos grisalhos, olhar sereno. Conhecia a dor de cada pessoa daquela igreja. Tinha acompanhado Marta nos últimos dias dela. Tinha segurado minha mão no dia do enterro. Hoje vamos refletir sobre a verdade, começou o padre. E senti como se ele estivesse falando diretamente comigo. A verdade liberta, mas também dói. E às vezes, meus irmãos, a verdade nos coloca em situações onde precisamos escolher entre o que é fácil
e o que é certo. Cada palavra entrava no meu peito como uma flecha. Olhei para Júlia ao meu lado, cantando o salmo com sua voz doce, segurando a mão do Lucas. Minha filha, tão pura, tão dedicada. Como eu poderia destruir a paz dela? Mas e as outras pessoas? E se aquele dinheiro que Cláudio tinha fosse roubado? E se houvesse vítimas que estavam sofrendo por causa dele? Senhor, me dê sabedoria, murmurei baixinho. Depois da missa, no estacionamento da igreja, encontrei seu Geraldo, meu amigo desde os tempos de escola. Geraldo tinha 67 anos, era viúvo também, e morava a 2 quadras da minha casa. Era a pessoa mais sensata que eu conhecia. Jorge, você tá com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa? Olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Geraldo, preciso falar com você. Pode aparecer lá em casa hoje à tarde? Claro, companheiro. Lá pelas 3 eu tô aí. Às 3 em ponto, Geraldo tocou a campainha. Sentamos na varanda, cada um com um copo de suco de laranja que eu tinha espremido. Contei tudo para ele. A mala, o dinheiro, a ameaça, a desconfiança. Geraldo me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Jorge, isso é sério. Muito sério. Você não pode ficar calado, mas também não pode agir por impulso. Eu sei, Geraldo. Mas e a Júlia? E os meninos? É justamente por eles que você precisa descobrir a verdade. Se o Cláudio está envolvido em algo sujo, uma hora a casa cai. E quando cair, pode cair em cima da sua filha também. Geraldo tinha razão. Eu precisava agir, mas com inteligência. Você conhece alguém que trabalha na Autovel? Perguntei. Conheço, o Marcelo, filho da comadre Neuza, ele é mecânico lá. Por quê? Preciso saber o que anda acontecendo naquela concessionária. Vou conversar com ele amanhã, discretamente. Mas, Jorge, se isso for o que eu estou pensando, você vai precisar de mais que informação. Vai precisar de coragem. Geraldo foi embora quando o sol começou a se pôr. Fiquei ali, vendo a luz dourada do fim de tarde pintar o céu de Divinópolis. Pensei em Marta, em como ela sempre dizia que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Naquela noite, antes de dormir, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei a Bíblia que ganhei na primeira comunhão. Abri em uma página aleatória, procurando um sinal. Meus olhos caíram em Provérbios 21:3. Praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. Fechei o livro e abracei ele contra o peito. A mensagem estava clara. Segunda-feira amanheceu nublada em Divinópolis. O céu estava pesado, cor de chumbo, prenunciando chuva. Acordei com a sensação de que algo estava prestes a mudar. Tomei meu café da manhã simples, pão com manteiga e café preto, e fiquei esperando o telefone tocar. Geraldo tinha prometido me ligar assim que conversasse com Marcelo, o mecânico da concessionária. Eram quase 11 da manhã quando o celular finalmente tocou. Jorge, preciso falar com você pessoalmente. Tô indo aí. 20 minutos depois, Geraldo estava sentado na minha sala, com uma expressão séria no rosto. Conversei com o Marcelo. Jorge, a coisa é pior do que eu imaginava. Senti meu estômago apertar. Fala, Geraldo. O Marcelo disse que tem algo estranho acontecendo na Autovel há uns 2 anos. Tem gente comprando carro financiado. Gente simples, trabalhador como nós. E depois de alguns meses, os carros somem. Como assim somem? Eles são apreendidos, Jorge. Dizem que é por falta de pagamento, mas muitos desses clientes juram que estavam pagando em dia. Tem gente que perdeu carro, perdeu dinheiro da entrada, ficou com o nome sujo e ainda tem que pagar o resto do financiamento. Meu coração disparou. Aquela mala cheia de dinheiro começava a fazer sentido. E o Cláudio tem a ver com isso? Marcelo não quis falar muito, mas disse que seu genro é o gerente responsável pelos contratos de financiamento. Ele que aprova, ele que lida com os bancos, ele que controla tudo. Levantei e comecei a andar pela sala. Minha cabeça estava girando. Geraldo, você está dizendo que o Cláudio pode estar roubando essas pessoas? Eu estou dizendo que as coisas não batem, Jorge. E você viu aquela mala cheia de dinheiro? De onde você acha que veio? Sentei de novo, passando as mãos pelo rosto. Minha filha estava casada com um criminoso. Meus netos moravam sob o mesmo teto de um homem que destruía a vida de famílias trabalhadoras como a nossa. Preciso de provas, Geraldo. Não posso acusar meu genro sem provas. Então você vai ter que investigar. Mas cuidado, Jorge. Esse tipo de gente não brinca em serviço.
Depois que Geraldo foi embora, fiquei pensando em como conseguir provas. Eu não entendia de computador, de documentos, de contratos. Era um mecânico aposentado, mas conhecia gente, conhecia a cidade e sabia ouvir. Na terça-feira de manhã, fui até a padaria do seu Osvaldo, perto da praça. Era um lugar onde sempre tinha gente conversando, trocando notícias da cidade. Bom dia, seu Jorge, o de sempre? Seu Osvaldo era um homem gordo, de bigode grisalho, sempre sorridente. Bom dia, Osvaldo. Me vê um pão na chapa e um café, por favor. Sentei numa mesinha perto da janela. Duas mulheres conversavam na mesa ao lado. Eu te falo, comadre, foi a maior decepção. A gente economizou tanto para dar de entrada naquele carro, e agora levaram ele embora. Mas como, Lúcia? Você não estava pagando direitinho? Tava. Todas as parcelas em dia. Mas disseram que tinha algum problema no contrato, que o financiamento não foi aprovado direito. Agora meu marido está tendo que pegar ônibus para trabalhar e a gente ainda está devendo o resto do dinheiro. Meu sangue ferveu. Levantei e, com todo o respeito, me aproximei. Com licença, dona. Perdoe a intromissão, mas não pude deixar de ouvir. A senhora comprou esse carro na Autovel? A mulher Lúcia me olhou surpresa. Comprei, sim, senhor. Por quê? Poderia me contar o que aconteceu? Sou Jorge Siqueira, mecânico aposentado. Tô fazendo uma pesquisa sobre problemas com concessionárias. Não era bem mentira. Eu estava pesquisando. Lúcia me contou toda a história. Ela e o marido tinham comprado um Gol 2018, dado R$10.000 de entrada, e começado a pagar as parcelas de R$800 por mês. Depois de 6 meses pagando certinho, receberam um comunicado dizendo que o financiamento tinha sido negado pelo banco e que o carro seria apreendido. Perderam a entrada, perderam o carro e ainda ficaram devendo. E quem cuidou do financiamento da senhora? Perguntei, já sabendo a resposta. Foi o gerente de lá, um moço muito educado. Cláudio, o nome dele. Senti um nó na garganta. A senhora ainda tem os documentos, os recibos de pagamento? Tenho sim, guardei tudo. Vai que um dia a justiça olhe pra gente, né? A senhora poderia me emprestar esses documentos só para tirar umas cópias. Eu devolvo amanhã mesmo. Lúcia hesitou, mas algo no meu olhar deve ter transmitido sinceridade. Tá bom. Moro ali na Rua das Flores, número 342. Pode passar lá às 14h. Agradeci e saí da padaria com o coração apertado. Agora eu tinha uma vítima real, com nome, com história, com documentos. Às 14h, toquei a campainha da casa de Lúcia. Era uma casa humilde, com portão de ferro, plantas na varanda. Lúcia me recebeu com uma pasta cheia de papéis. Aqui tá tudo, seu Jorge. Contrato, recibos, e-mails, tudo. Vou cuidar bem, pode deixar. E dona Lúcia, a senhora conhece mais alguém que passou por isso? Conheço. Tem o Toninho, vizinho daqui, que também perdeu o carro. E a dona Ivone, lá da feira. Acho que tem mais gente. Voltei para casa com a pasta debaixo do braço. Trancado no meu quarto, espalhei todos os documentos na cama e comecei a ler. Não entendia muito de contratos, mas algumas coisas eram óbvias. Os recibos de pagamento estavam todos ali, carimbados e assinados. Lúcia tinha pagado tudo certinho. Então por que o carro foi tomado? Peguei meu celular e fotografei cada documento, cada recibo, cada e-mail. Guardei tudo numa pasta no celular que chamei de provas. Naquela noite, sentado na varanda, vi um carro parar na frente de casa. Era um Audi preto, importado. Cláudio desceu dele. Meu sangue gelou. Boa noite, sogro. A voz dele era fria, controlada. Boa noite, Cláudio. Que surpresa. Resolvi passar aqui para ter uma conversa. Posso entrar? Não era um pedido. Era uma ordem. Entramos. Cláudio sentou no sofá, olhando ao redor como se estivesse avaliando o valor de cada móvel velho. Sogro, vim aqui para ter certeza de que nos entendemos bem sobre o que você viu sábado passado. Entendemos, Cláudio. Porque se eu descobrir que o senhor anda fazendo perguntas, anda investigando minha vida, as coisas podem ficar muito feias. E não só para mim, para a Júlia também, para os meninos. O senhor me entende? Era uma ameaça direta. Entendo perfeitamente. Ótimo. Então vamos todos seguir com nossas vidas em paz, não é mesmo? Ele se levantou e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se. Ah, e sogro, esse seu celular aí sempre fotografa muita coisa? Meu coração parou. Ele sabia. Fotografo às vezes. Paisagens, por quê? Por nada.
Só tome cuidado com o que fotografa. Às vezes, as fotos certas caem nas mãos erradas e causam acidentes. Ele saiu, deixando a ameaça pairando no ar. Quando o som do Audi sumiu na rua, minhas pernas fraquejaram. Sentei no sofá, tremendo. Cláudio tinha me rastreado. Ele sabia que eu estava investigando. E acabara de me ameaçar abertamente. Mas uma coisa ele não sabia. Eu era apenas um velho, mas um velho que não tinha mais nada a perder. E quando um homem não tem nada a perder, ele se torna perigoso. Na quarta-feira de manhã, acordei com o corpo dolorido e a mente confusa. A visita de Cláudio tinha me deixado alerta a noite toda. Cada barulho na rua me fazia pular da cama e ir até a janela. Dormi no máximo 2 horas. Olhei para o relógio. 6:30 da manhã. O sol começava a iluminar Divinópolis com aquela luz suave do amanhecer. Precisava conversar com alguém e sabia exatamente quem. Tomei banho, me arrumei e às 7:15 estava tocando a campainha da casa paroquial, ao lado da igreja matriz. Dona Conceição, a governanta, abriu a porta. Seu Jorge, bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Dona Conceição. O padre Antônio já acordou? Preciso muito falar com ele. Acordou sim. Ele tá tomando café. Entra, entra. Entrei na sala simples da casa paroquial. Padre Antônio apareceu logo, ainda de chinelos, com uma caneca de café na mão. Jorge, que surpresa boa. Senta aqui, meu filho. Quer um café? Quero sim, padre. Obrigado. Sentamos à mesa da cozinha. Dona Conceição nos serviu pão de queijo quentinho e café fresco. O cheiro era reconfortante, me fez lembrar da Marta fazendo café da manhã. O que te traz aqui tão cedo, Jorge? Pela sua cara, não é uma visita de cortesia. Respirei fundo. Padre Antônio era um homem de confiança, alguém que conhecia os segredos de metade da cidade e nunca contou nada a ninguém. Padre, tô num dilema muito grande. Descobri algo sobre meu genro, algo sério, e não sei o que fazer. Contei tudo. Desde a mala de dinheiro até a ameaça da noite anterior, Padre Antônio me ouviu em silêncio, tomando seu café devagar, os olhos fixos em mim. Quando terminei, ele suspirou fundo. Jorge, você está numa situação muito delicada. Mas vou te dizer uma coisa. A verdade sempre prevalece, sempre. E o silêncio diante do mal é também uma forma de ser cúmplice. Mas, padre, e a Júlia? E meus netos? Se eu denunciar o Cláudio, vou destruir minha família. Ou vai salvar sua filha de algo muito pior no futuro. Jorge, pensa bem. Se o Cláudio está fazendo isso, uma hora ele vai cair. Criminosos sempre caem. E quando ele cair, pode arrastar sua filha junto. Ela pode até ser considerada cúmplice, mesmo sem saber de nada. Nunca tinha pensado nisso. Júlia poderia acabar respondendo pelos crimes do marido. O senhor acha que eu devo ir à polícia? Acho que você deve reunir todas as provas que conseguir, documentar tudo e procurar alguém de confiança na justiça. Mas antes disso, Jorge, precisa proteger sua filha. Ela precisa saber a verdade. Como eu conto uma coisa dessas para ela, padre? Júlia ama o Cláudio. Ela ama o homem que ela pensa que ele é, não o homem que ele realmente é. E quando a realidade vier à tona, e vai vir, é melhor que ela esteja preparada e do lado certo. Padre Antônio tinha razão. Eu precisava proteger Júlia, nem que isso significasse quebrar o coração dela primeiro. Jorge, vou te dar um conselho. Não enfrente isso sozinho, procure ajuda e ore muito. Deus vai te guiar. Saí da casa paroquial me sentindo um pouco mais forte. O sol já estava alto e o movimento da cidade começava. Parei na praça e sentei num banco debaixo de um flamboyant florido. As flores vermelhas caíam devagar, como lágrimas de sangue. Peguei meu celular e liguei para Geraldo. Geraldo, você conhece algum advogado de confiança? Conheço. Doutora Helena Cardoso. Ela é séria, honesta. Por quê? Preciso de ajuda jurídica. Pode me passar o contato dela? Claro. Mas, Jorge, você vai mesmo fazer isso? Vou, Geraldo. Não tenho escolha. No mesmo dia à tarde, às 4 horas, estava sentado no escritório da doutora Helena Cardoso, na Avenida Getúlio Vargas. O escritório era pequeno, mas organizado, com estantes cheias de livros de direito e um cheiro de papel velho. Doutora Helena tinha uns 40 anos, cabelos pretos presos num coque, óculos de grau, expressão séria, mas gentil. Seu Geraldo me ligou dizendo que o senhor precisava de ajuda urgente. Pode falar, seu Jorge.
Contei tudo pela terceira vez naquele dia. Mostrei as fotos dos documentos de Lúcia. Expliquei o esquema que suspeitava. Falei da ameaça de Cláudio. Doutora Helena foi fazendo anotações o tempo todo. Quando terminei, ela tirou os óculos e me olhou nos olhos. Seu Jorge, o que o senhor está descrevendo é um crime de estelionato, possivelmente associação criminosa. É grave. Muito grave. Eu sei, doutora. E se for verdade, seu genro pode pegar muitos anos de prisão. Também sei. O senhor está preparado para isso? Para ver o pai dos seus netos ser preso? Fechei os olhos. Não estava preparado. Mas o que era certo, era certo. Doutora, tenho dormido mal há dias pensando nas famílias que esse homem destruiu. Gente que perdeu carro, dinheiro, dignidade. Gente como eu que trabalhou a vida inteira e foi enganado. Não posso ficar calado. Ela sorriu pela primeira vez. O senhor é um homem corajoso, seu Jorge. Vou te ajudar. Mas precisamos fazer isso direitinho. Primeiro vamos coletar mais provas. Preciso de mais vítimas, mais documentos. Segundo, vamos preparar sua filha para o que vem pela frente. E terceiro, vamos acionar o Ministério Público e a polícia no momento certo. Quanto tempo isso vai levar? Algumas semanas, talvez um mês, mas vai valer a pena. Saí do escritório me sentindo mais seguro. Eu não estava mais sozinho. Tinha um padre, um amigo, e agora uma advogada do meu lado. Naquela noite, em casa, me ajoelhei de novo na frente da imagem de Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, sei que o caminho vai ser difícil, mas o Senhor me deu essa missão. Vou fazer o que é certo, custe o que custar. Proteja minha Júlia, proteja meus netos e me dê forças. Dormi melhor naquela noite. Pela primeira vez desde o sábado fatídico, senti que tinha um propósito, um plano, e que Deus estava comigo. Os dias seguintes foram intensos. Doutora Helena me deu uma lista de coisas para fazer. Encontrar mais vítimas, coletar documentos, anotar datas, nomes, valores. Virei um detetive aos 62 anos. Na quinta-feira de manhã, voltei à padaria do seu Osvaldo. Lúcia tinha me dado os nomes de outras pessoas que tinham sido enganadas pela Autovel. Toninho e Dona Ivone eram os primeiros da lista. Encontrei Toninho no ferro velho onde ele trabalhava, na saída da cidade. Era um homem forte, de uns 40 anos, mãos calejadas de tanto trabalhar com metal. Seu Jorge, a Lúcia me ligou dizendo que o senhor ia aparecer. Isso mesmo, Toninho. Queria conversar sobre o que aconteceu com o carro que você comprou. Toninho parou o que estava fazendo e me levou para um canto mais reservado do ferro velho. Foi a pior coisa que já me aconteceu, seu Jorge. Eu e minha esposa economizamos durante 2 anos para dar entrada naquele Palio. Era para ser o carro da nossa família, para levar as crianças na escola, ir para o trabalho. Demos 15 mil de entrada. E o que aconteceu? Paguei 8 parcelas certinhas, de R$ 900 cada. Do nada, veio um caminhão guincho e levou o carro. Disseram que o financiamento não tinha sido aprovado, que eu não tinha direito ao carro. Perdi a entrada, perdi o que já tinha pago e ainda fiquei com o nome sujo. Você lembra quem cuidou do seu financiamento? Lembro. O gerente Cláudio. Até comentei com minha esposa que ele era muito atencioso, que explicava tudo direitinho. Agora vejo que era tudo mentira. Toninho, você ainda tem os documentos? Tenho. Guardei tudo porque um dia vou processar aquela concessionária. Posso tirar cópias? Tô tentando ajudar vocês. Pode sim, vou buscar. Toninho voltou com uma pasta amarelada. Fotografei tudo com meu celular. Mais provas, mais vítimas. Toninho, você conhece mais alguém que passou por isso? Conheço. O Paulo, que trabalha no posto de gasolina da esquina. E a dona Marlene, que vende pastel na feira. Acho que tem uns 10 casos só aqui no bairro. 10 casos. Meu Deus. Quantas famílias Cláudio tinha destruído? Passei o resto da semana visitando pessoas. Paulo do posto. Dona Marlene da feira. Seu Valdir, aposentado como eu. Dona Aparecida, que trabalhava de faxineira. Cada história era mais triste que a outra. Gente simples que tinha economizado anos para comprar um carro e tinha sido enganada. No sábado eu tinha 16 casos documentados, 16 famílias, 16 histórias de dor. Levei tudo para a doutora Helena no sábado de manhã. Seu Jorge, isso aqui é ouro, é prova suficiente para abrir um inquérito, mas agora vem a parte mais difícil. Qual? Conversar com sua filha. Meu estômago se apertou. Eu sei que preciso fazer isso, doutora,
mas não sei como. Quer que eu vá com o senhor? Seria bom. Júlia vai precisar de apoio jurídico também. Marcamos para domingo à tarde, depois da missa. Doutora Helena foi comigo até a casa de Júlia. Júlia nos recebeu surpresa. Pai? Quem é ela? Filha, essa é a doutora Helena Cardoso. Ela é advogada. Precisamos conversar. Vi o medo nos olhos de Júlia. Pai, aconteceu alguma coisa? O senhor tá bem? Eu tô bem, minha filha. Mas tem algo que você precisa saber. Podemos entrar? Cláudio não estava em casa. Tinha ido jogar futebol com os amigos. As crianças estavam na casa da outra avó. Sentamos na sala. Júlia estava pálida. Filha, há 2 semanas eu vi algo que me preocupou muito. Contei sobre a mala de dinheiro, sobre a investigação, sobre as vítimas, sobre tudo. Júlia começou a chorar antes de eu terminar. Não, pai, não pode ser verdade. O Cláudio não faria isso. Não faria. Júlia, doutora Helena falou com voz suave. Tenho aqui os documentos de 16 famílias que foram enganadas. Todas pelo mesmo esquema e todas com a assinatura do seu marido nos contratos. Ele vai ser preso? Júlia mal conseguia falar entre os soluços. Provavelmente sim. E eu? Vão me prender também? Não, se você não sabia de nada. E pelo que seu pai me disse, você não sabia. Eu juro que não sabia, pai. Eu juro. Se eu soubesse... Abracei minha filha enquanto ela chorava no meu ombro. Meu coração estava em pedaços. Júlia, você precisa decidir. Ou fica ao lado dele e pode ser considerada cúmplice, ou se separa agora e protege você e seus filhos. Como vou fazer isso, pai? Eu amo ele. Você ama o homem que pensava que ele era minha filha, não o criminoso que ele é de verdade. Júlia chorou durante horas. Doutora Helena explicou todos os procedimentos legais, os direitos dela, as opções que tinha. Quando Cláudio chegou às 6 da tarde, Júlia estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos, mas a decisão tomada. Cláudio, precisamos conversar. Ele me viu ali e ficou lívido. Júlia, o que esse velho está fazendo aqui? Esse velho é meu pai, e ele me contou tudo. Vi o pânico nos olhos de Cláudio. Tudo o quê? Júlia, seu pai está ficando senil, inventando coisas... Eu tenho provas, interrompi. 16 famílias, 16 processos, fotos, documentos, recibos, tudo. Cláudio ficou mudo. Júlia, você não vai acreditar nele, vai? No seu próprio marido? Cláudio, a voz de Júlia estava firme agora. Eu quero a verdade. Olha nos meus olhos e me diz que não fez nada disso. Ele não conseguiu. Desviou o olhar. É verdade. Júlia sussurrou. Meu Deus, é verdade. Júlia, eu posso explicar. Sai daqui, Cláudio. Agora. Júlia, essa é minha casa. Não, essa casa está no meu nome. E eu quero que você saia. Agora. Pela primeira vez vi minha filha tomar uma decisão assim. Firme, forte. Cláudio pegou as chaves e saiu batendo a porta. Júlia desabou no sofá. O que vai acontecer agora, pai? Agora, minha filha, vamos fazer justiça. A semana que se seguiu foi a mais difícil da minha vida desde que perdi Marta. Júlia ficou na minha casa com os meninos. Ela não conseguia voltar para aquela casa onde tinha descoberto que viveu anos ao lado de um criminoso. Pedro e Lucas não entendiam nada. Perguntavam pelo pai e Júlia inventava desculpas. O papai viajou a trabalho. O papai está resolvendo uns problemas. Como explicar para crianças de 7 e 5 anos que o pai delas era um ladrão? Na segunda-feira de manhã, doutora Helena me ligou cedo. Seu Jorge, marquei uma reunião com o promotor de justiça para amanhã, às 10 da manhã. Você pode estar lá? Posso sim, doutora. Leve todos os documentos e prepare-se, porque a partir de amanhã não tem mais volta. Passei o dia organizando tudo. Imprimi as fotos dos documentos. Fiz uma lista com os nomes de todas as vítimas. Anotei datas, valores. Parecia um trabalho de investigador profissional, não de um velho mecânico. Na terça-feira me arrumei com minha melhor roupa. Calça social preta, camisa branca, sapato engraxado. Queria mostrar respeito pela justiça. Doutora Helena me buscou às 9h30. Fomos juntos ao Fórum de Divinópolis, um prédio grande no centro da cidade. Subi as escadas de mármore com as pernas tremendo. A sala do promotor ficava no 2º andar. Doutora Helena bateu na porta. Entre. O promotor era um homem de uns 50 anos, magro, óculos de grau e expressão séria.
Doutor Marcelo Fonseca, dizia a placa na mesa. Doutora Helena, pontual como sempre. E esse é o senhor Jorge? Sou eu, sim, senhor. Sente-se, por favor. A doutora me passou um resumo do caso. Parece ser grave. É grave, doutor. Muito grave. Passei a próxima hora e meia contando tudo. Mostrei os documentos, as fotos, os recibos. O promotor ia anotando tudo, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos. Seu Jorge, o senhor tem ideia de quanto dinheiro foi desviado nesse esquema? Fiz as contas mentalmente. Pelas vítimas que eu encontrei, mais de 300 mil reais. Mas deve ter muito mais gente que nem sabe que foi enganada. O promotor assobiou baixinho. É um caso grande. Vou abrir um inquérito hoje mesmo. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Isso vai virar um processo criminal. Seu genro vai ser investigado, possivelmente preso. E sua filha vai sofrer as consequências sociais disso. Eu sei, doutor, mas essas 16 famílias também sofreram e merecem justiça. O senhor é um homem corajoso, seu Jorge. Não é todo dia que vejo alguém denunciar o próprio genro. Não tô denunciando o genro. Tô denunciando um criminoso que destruiu a vida de pessoas inocentes. O promotor sorriu. Gosto dessa resposta. Pode deixar que vou cuidar pessoalmente desse caso. Saímos do fórum por volta do meio-dia. O sol estava forte, típico de março em Minas. Doutora Helena me levou até uma lanchonete perto dali. Seu Jorge, agora é esperar. O promotor vai pedir quebra de sigilo bancário do Cláudio, vai investigar a concessionária, vai ouvir as vítimas. Isso pode levar algumas semanas. E enquanto isso, sua filha precisa se preparar para o que vem. Vai ter repercussão. A cidade inteira vai falar. Ela tinha razão. Divinópolis era pequena. Todo mundo conhecia todo mundo. Quando a notícia vazasse que o genro do seu Jorge, o mecânico aposentado, era um estelionatário, ia ser o assunto da semana. Voltei para casa encontrar Júlia brincando com os meninos no quintal. Ela tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, mas tentava manter a normalidade para as crianças. Pai, como foi? O promotor vai abrir um inquérito. A investigação começou. Júlia assentiu devagar. Pai, eu fiz a coisa certa. Será que não deveria ter dado uma chance para o Cláudio explicar? Sentei ao lado dela no degrau da varanda. Filha, seu marido teve todas as chances do mundo de ser honesto. Ele escolheu roubar, escolheu destruir famílias. E quando foi confrontado, ele me ameaçou. Ameaçou você. A gente não devia nada para ele, mas ele nos devia honestidade. Eu sei, pai. Eu sei. Mas dói tanto. Eu sei que dói, minha filha, mas essa dor vai passar. E quando passar, você vai se orgulhar de ter ficado do lado certo. Os dias foram passando devagar. Júlia começou a arrumar suas coisas, decidida a se separar oficialmente de Cláudio. Doutora Helena cuidou de toda a papelada. Cláudio tentou ligar várias vezes. Mandou mensagens, flores, pedidos de desculpa. Júlia não respondeu nenhuma. 2 semanas depois da denúncia, numa quinta-feira de manhã, o telefone tocou. Era a doutora Helena, com a voz tensa. Seu Jorge, a polícia vai executar um mandado de busca e apreensão na casa do Cláudio e na concessionária hoje de manhã. Só estou avisando para vocês não se assustarem se alguém ligar contando. Meu coração disparou. Estava acontecendo. Estava realmente acontecendo. Às 11 da manhã, meu celular tocou. Era o Geraldo. Jorge, você viu? Tá cheio de polícia na Alto Véu. Dizem que prenderam o gerente. Era Cláudio. Tinham prendido Cláudio. Júlia estava na cozinha fazendo almoço quando contei. Ela largou a colher e sentou na cadeira. Prenderam? Prenderam, filha. Por busca e apreensão. Vão investigar tudo. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Era alívio misturado com tristeza. Acabou, pai. Acabou. Ainda não acabou, minha filha. Mas a justiça começou. Naquela tarde a notícia correu Divinópolis inteira. O gerente da Autovel tinha sido preso. Tinha desviado centenas de milhares de reais. Tinha enganado dezenas de famílias. Meu telefone não parava de tocar. Vizinhos, conhecidos, gente que eu nem sabia que tinha meu número. Todos queriam saber se era verdade que meu genro tinha sido preso. É verdade, sim, eu respondia. E foi o certo a fazer. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, sentei com Júlia na varanda. Pai, obrigada. Por quê, filha? Por me salvar. Se não fosse o senhor,
Eu teria continuado cega para sempre. Você não precisava de salvação, minha filha. Você precisava da verdade. E agora tem ela. Júlia encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali em silêncio vendo as estrelas aparecerem no céu de Divinópolis. A tempestade tinha começado, mas do outro lado dela eu sabia, haveria paz. Os dias seguintes à prisão de Cláudio foram caóticos. A cidade inteira falava sobre o caso. O jornal local, o Divinópolis em Foco, publicou uma matéria grande na primeira página. Gerente de concessionária é preso por estelionato. Dezenas de vítimas. Júlia mal conseguia sair de casa. Quando ia ao mercado ou à escola buscar os meninos, sentia os olhares, ouvia os cochichos. Aquela é a mulher do ladrão. Pobrezinha, será que ela sabia? Os filhos vão crescer com que exemplo? Numa manhã de sexta-feira, Júlia estava tomando café comigo quando começou a chorar. Pai, não aguento mais. Ontem na escola, a mãe de uma colega do Pedro virou as costas quando tentei cumprimentar. E o Lucas perguntou por que o papai não volta. Segurei a mão da minha filha. Júlia, olha para mim. O que o Cláudio fez não é culpa sua. Você é vítima tanto quanto aquelas 16 famílias. Levanta a cabeça e anda com dignidade, porque você não tem do que se envergonhar. Mas, pai, a cidade inteira está falando da gente. Deixa falarem. Daqui a um mês tem outro escândalo e vão esquecer da gente. O importante é que você sabe a verdade. E eu sei a verdade. E Deus sabe a verdade. Naquele mesmo dia à tarde, doutora Helena me ligou. Seu Jorge, preciso que venha ao meu escritório. Tem novidades. Cheguei lá em 20 minutos. A expressão dela era séria. Sentou, seu Jorge. A investigação avançou rápido. A polícia encontrou provas contundentes na casa do Cláudio e na concessionária. Documentos falsos, contratos adulterados, registros de transferências bancárias. E tem mais. Mas Cláudio não agia sozinho. Tem pelo menos mais 3 pessoas envolvidas. O dono da concessionária, um despachante e um funcionário do banco. Meu Deus, era uma quadrilha. E a boa notícia, doutora Helena continuou, é que todas as vítimas vão ser ressarcidas. A justiça bloqueou as contas bancárias de todos os envolvidos e vai devolver o dinheiro roubado. E Lúcia, Toninho, todos vão receber de volta? Todos. Pode levar alguns meses, mas vão receber. Senti uma onda de alívio. Aquelas famílias iam ter justiça. E o Cláudio? Vai responder por estelionato qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Pode pegar de 6 a 12 anos de prisão. 12 anos. Meus netos iam crescer sem o pai. Seu Jorge, sei que isso é difícil, mas o senhor fez a coisa certa. Eu sei, doutora, eu sei. No sábado, fui visitar Lúcia para dar a notícia. Ela chorou quando contei que ia receber o dinheiro de volta. Seu Jorge, o senhor é um anjo. Um anjo que Deus mandou para nos ajudar. Não sou anjo não, dona Lúcia. Sou só um velho que não consegue ficar calado diante da injustiça. Visitei Toninho também. E Paulo, e Dona Marlene, e todos os outros. A gratidão deles me enchia o coração. Seu Jorge, o senhor sacrificou sua própria família para nos ajudar, disse Toninho. Isso é coragem, isso é caráter. Não sacrifiquei minha família. Salvei minha família de continuar vivendo numa mentira. No domingo fui à missa como sempre. Padre Antônio me viu e sorriu do altar. No final da celebração ele fez um anúncio. Meus irmãos, hoje quero falar sobre coragem. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e ainda assim fazer o que é certo. Temos entre nós um homem que exemplifica isso. Um homem que escolheu a justiça em vez do conforto, a verdade em vez do silêncio. Que Deus abençoe esse homem e todos aqueles que, como ele, lutam pelo que é justo. Senti os olhos de toda a igreja em mim. Alguns sorriram, outros acenaram com a cabeça. Eu sabia que Padre Antônio estava falando de mim. Depois da missa, no estacionamento, várias pessoas vieram me cumprimentar. Seu Jorge, o senhor é um exemplo. Parabéns pela coragem. Deus vai recompensar o senhor. Voltei para casa com o coração mais leve. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha feito a escolha certa. Júlia estava na cozinha preparando o almoço. Os meninos brincavam no quintal. Pai, recebi uma ligação do Cláudio. Meu corpo ficou tenso. O que ele queria? Queria falar com os meninos. Eu deixei. Ele chorou, pai.
Disse que errou, que se arrepende, que ama a gente. E você acreditou? Não sei. Ele parecia sincero, mas também parecia sincero quando casou comigo e jurou que ia me fazer feliz. Filha, o Cláudio vai ter muito tempo para pensar nos erros dele e você vai ter tempo para se curar. Não tome nenhuma decisão agora. Não vou tomar, pai, mas uma parte de mim ainda ama ele, ou ama o homem que eu pensava que ele era. É normal, minha filha. Amor não desaparece da noite para o dia, mas o amor sozinho não sustenta um casamento. Precisa ter confiança, respeito, honestidade. E isso vocês não têm mais. Júlia assentiu devagar. O senhor está certo, pai, como sempre. Naquela tarde, sentados na varanda, Júlia me fez uma pergunta. Pai, o senhor se arrepende de ter denunciado? É, pensei antes de responder. Não, filha, me arrependo de ter demorado. Deveria ter denunciado no momento em que vi a mala. Talvez tivesse evitado que mais pessoas fossem roubadas. Mas e eu? E os meninos? Vocês vão ficar bem. São fortes, são honestos, têm caráter. E têm a mim. Sempre vão ter a mim. Júlia abraçou meu braço. Eu sei, pai. E isso é tudo que preciso. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. O ipê no quintal tinha começado a brotar folhas novas. Em breve, as flores voltariam. E assim como aquela árvore, eu sabia que nós também voltaríamos a florescer. 3 meses se passaram desde a prisão de Cláudio. 3 meses de audiências, depoimentos, papelada. Júlia finalmente conseguiu o divórcio. A casa onde ela morava com Cláudio foi vendida para pagar parte das indenizações. Ela e os meninos se mudaram definitivamente para a minha casa. Era apertado. Júlia dormia no meu quarto, eu no sofá, e os meninos no quartinho que antes era depósito. Mas era honesto, era digno e era cheio de amor. Pedro e Lucas aos poucos foram entendendo que o pai tinha feito coisas erradas e estava pagando por isso. Era difícil explicar para crianças, mas Júlia fez o melhor que pôde. O papai fez escolhas ruins, meus amores. E agora ele precisa aprender que escolhas ruins têm consequências. O julgamento de Cláudio foi marcado para a primeira semana de junho. Doutora Helena me ligou na véspera. Seu Jorge, amanhã é o grande dia. O senhor vai estar lá? Vou sim, doutora. Prometi para as vítimas que ia ver isso até o fim. E sua filha? Ela vai também. Disse que precisa fechar esse ciclo. Na manhã do julgamento, o céu estava nublado. Chovia fino, aquela garoa típica de junho em Minas. Júlia se vestiu de preto, como se fosse a um funeral. De certa forma era, o funeral do homem que ela pensava que tinha conhecido. Chegamos ao fórum às 8 da manhã. A sessão começaria às 9. A sala de audiências estava cheia. As vítimas, seus advogados, jornalistas, curiosos, todos queriam ver o gerente ladrão ser julgado. Cláudio entrou algemado, escoltado por 2 policiais. Ele tinha emagrecido. O rosto estava pálido. Tinha olheiras profundas. Quando viu Júlia, seus olhos se encheram de lágrimas. Júlia, ele sussurrou. Júlia desviou o olhar. O juiz entrou. Doutor Renato Silva, um homem de 60 anos, conhecido por ser justo, mas rigoroso. Iniciamos a sessão. O réu Cláudio Mendes responde por estelionato qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Que fale primeiro o Ministério Público. O promotor, doutor Marcelo Fonseca, se levantou. Meritíssimo. O Ministério Público vem apresentar provas contundentes contra o réu. Durante 2 anos, Cláudio Mendes liderou um esquema criminoso que fraudou dezenas de famílias trabalhadoras. Ele adulterava contratos de financiamento, desviava dinheiro de entrada e depois mandava apreender os veículos deixando as vítimas sem carro e ainda endividadas. O promotor foi apresentando as provas. Documentos, extratos bancários, depoimentos. Cada prova era uma facada no coração de Júlia. Quando chegou a hora dos depoimentos das vítimas, Lúcia foi a primeira. Senhor juiz, eu e meu marido trabalhamos tanto para comprar aquele carro. Era o sonho da nossa vida. E esse homem, ela apontou para Cláudio, roubou nosso sonho, roubou nosso dinheiro, roubou nossa dignidade. Toninho falou depois. Eu tenho 4 filhos. Tive que explicar para eles por que o papai não tem mais carro para levar eles na escola. Tive que ver minha esposa chorar porque a gente perdeu tudo. E esse homem não tinha piedade. Ele só queria o dinheiro.
Um por um as vítimas contaram suas histórias. Eram histórias de dor, de trabalho jogado fora, de sonhos destruídos. Cláudio chorava copiosamente. Seu advogado tentou argumentar que ele era apenas um peão no esquema, que o verdadeiro culpado era o dono da concessionária. Meu cliente foi coagido, meritíssimo. Ele tinha uma família para sustentar, estava sob pressão. Pressão para roubar? O juiz o interrompeu. Seu cliente tinha uma escolha. Poderia ter denunciado o esquema. Poderia ter saído da empresa. Mas não. Escolheu continuar. Escolheu se enriquecer às custas de inocentes. A sessão durou 6 horas. No final, o juiz deu seu veredicto. Cláudio Mendes, este tribunal te considera culpado de todos os crimes imputados. És condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado, mais o pagamento de indenização a todas as vítimas. Que esta sentença sirva de exemplo. Crime não compensa. Nunca compensará. A batida do martelo ecoou na sala como um tiro. Júlia soluçava baixinho ao meu lado. Segurei sua mão. Acabou, filha. Acabou. Cláudio foi levado. Antes de sair, ele gritou. Júlia! Júlia, por favor, perdoa eu. Eu te amo. Júlia não respondeu. Apenas continuou chorando. Saímos do fórum debaixo de garoa. As vítimas me abraçaram, agradeceram, choraram. Seu Jorge, o Senhor nos devolveu a justiça, disse Lúcia. Não fui eu, dona Lúcia. Foi Deus. Eu fui só o instrumento. Voltamos para casa em silêncio. Júlia olhava pela janela vendo Divinópolis passar. Pai, eu fiz a coisa certa? Será que 10 anos não é muito? Filha, o juiz deu a sentença justa, e Cláudio vai ter 10 anos para refletir, para se arrepender de verdade, para se tornar um homem melhor. Quem sabe um dia ele saia da prisão transformado. E se ele sair e quiser voltar? Querer ver os meninos? Aí você vai decidir. Com o coração, mas também com a razão. E eu vou estar do seu lado, não importa o que você decida. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, me ajoelhei na frente da imagem de Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, obrigado por me dar forças. Obrigado por guiar meus passos. Obrigado por permitir que a justiça fosse feita. Agora peço, cuida da minha Júlia, cuida dos meus netos, e se for da vontade de Deus, transforma o coração do Cláudio para que ele possa ser um homem melhor. Deitei no sofá e pela primeira vez em meses dormi tranquilo. A tempestade tinha passado. O sol voltaria a brilhar. Os meses após o julgamento foram de reconstrução. Júlia voltou a trabalhar como professora, depois de ter tirado uma licença. Os meninos se adaptaram à nova rotina. E eu, aos poucos, voltei à minha vida tranquila. Mas algo tinha mudado em mim. Não era mais apenas o Jorge Siqueira, mecânico aposentado. Era o Jorge Siqueira, o homem que teve coragem de denunciar o próprio genro para fazer justiça. Numa manhã de agosto, fui à padaria do seu Osvaldo como de costume. Quando entrei, as pessoas começaram a aplaudir. Seu Jorge, o herói de Divinópolis. Fiquei constrangido. Não me via como herói. Tinha apenas feito o que qualquer pessoa honesta deveria fazer. Ah, gente, para com isso. Fiz só minha obrigação. Não, seu Jorge, disse seu Osvaldo. O senhor fez mais que obrigação. O senhor mostrou que honestidade e coragem ainda existem nesse mundo. Sentei na minha mesa de costume e pedi meu café. Lúcia entrou logo depois. Seu Jorge, que bom te ver. Queria te contar. Recebi o dinheiro da indenização. Tudo. Até consegui comprar outro carro, dessa vez à vista. Meu coração se encheu de alegria. Que notícia boa, dona Lúcia. Fico muito feliz por você. E tudo graças ao Senhor. Se não fosse sua coragem, a gente nunca teria justiça. Nos dias seguintes, outras vítimas também me procuraram para contar que tinham recebido a indenização. Toninho abriu uma pequena oficina com o dinheiro. Dona Marlene quitou dívidas antigas. Paulo reformou a casa. Cada história de reconstrução me aquecia o coração. Uma tarde, Padre Antônio me chamou na igreja. Jorge, tenho uma proposta para você. Fala, padre. Você virou uma referência na cidade. As pessoas te admiram. Queria que você desse seu testemunho numa missa, contasse sua história e inspirasse outros a terem coragem também. Padre, eu não sei se consigo falar em público assim. Você consegue, Jorge. Deus vai te dar as palavras. No domingo seguinte, no final da missa, subi ao altar. Minhas pernas tremiam, mas meu coração estava firme. Irmãos, meu nome é Jorge Siqueira.
Muitos de vocês conhecem minha história. Descobri que meu genro estava envolvido em crimes. Tive que escolher entre proteger minha família ou fazer justiça. Escolhi fazer as duas coisas. Contei tudo: a mala de dinheiro, a investigação, as vítimas, a denúncia. Falei da dor de Júlia, do sofrimento dos meninos, mas também da paz de ter feito o certo. No final aprendi uma lição. Justiça não é vingança. Justiça é restauração. É devolver às pessoas o que foi roubado delas. E às vezes, para fazer justiça, precisamos ter coragem de enfrentar até aqueles que amamos. Quando terminei, a igreja inteira aplaudiu. Vi Júlia na primeira fileira, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Depois da missa, dezenas de pessoas vieram falar comigo. Alguns me contaram histórias parecidas, de injustiças que sofreram e não tiveram coragem de denunciar. Outros pediram conselhos. Seu Jorge, meu irmão, está roubando na empresa onde trabalha. Eu sei, mas tenho medo de denunciar. Denuncie, eu disse. Com amor, mas denuncie. Porque se você ama seu irmão de verdade, vai querer que ele mude antes que seja tarde demais. Nos meses seguintes, minha casa virou ponto de encontro. Pessoas vinham me visitar, pedir conselho, contar problemas. Eu não era psicólogo nem padre, mas era alguém que tinha passado por um teste de fogo e sobrevivido. Júlia floresceu. Voltou a sorrir, a fazer planos. Os meninos cresciam saudáveis e felizes. E eu descobri um novo propósito na vida: ajudar pessoas a terem coragem de fazer o que é certo. Uma noite de outubro, Júlia sentou comigo na varanda. Pai, recebi uma carta do Cláudio. Meu corpo ficou tenso. O que ele disse? Que está se arrependendo, que está fazendo terapia na prisão, estudando, tentando ser uma pessoa melhor. Pediu permissão para ver os meninos. E você vai deixar? Não sei, pai. Uma parte de mim quer dar essa chance para ele, pelos meninos. Mas outra parte tem medo. Júlia, olha para mim. O Cláudio fez coisas terríveis, mas ele ainda é o pai das crianças. Se ele realmente mudou, se está se esforçando para ser melhor, talvez mereça uma chance de reconstruir o relacionamento com os filhos. Mas tem que ser nos seus termos, com supervisão, com cuidado. O senhor não vai ficar bravo se eu deixar? Filha, eu não vou ficar bravo. Vou ficar orgulhoso de você, por ser compassiva mesmo depois de tudo. Perdão, não é esquecer. É lembrar e ainda assim escolher não deixar que o passado destrua o futuro. Júlia abraçou meu braço. Obrigada, pai, por tudo. Não precisa agradecer, minha filha. Pais fazem o que tem que ser feito. O ipê no quintal estava cheio de flores amarelas. O vento fazia as pétalas dançarem no ar. A vida estava renascendo. E nós, junto com ela. Um ano se passou desde aquele sábado que mudou tudo. Um ano de dor, de luta, de justiça, mas também de crescimento e cura. Era uma manhã de março, exatamente um ano depois. O céu estava limpo, azul profundo, sem uma nuvem. Acordei cedo e fui sentar na varanda com meu café. Júlia saiu logo depois, também com uma caneca na mão. Bom dia, pai. Não conseguiu dormir? Consegui, mas acordei com o passarinho cantando e resolvi aproveitar o dia. Júlia sentou ao meu lado. Pai, tô pensando em comprar uma casa pequenininha para mim e os meninos. Não que eu não goste de morar aqui, mas você precisa do seu próprio espaço, do seu próprio começo. E com a indenização do Cláudio, dá para dar uma entrada. Acho uma ótima ideia, filha. Você está pronta para isso. E o senhor? Vai ficar bem aqui sozinho? Ri. Filha, eu vivi sozinho durante 3 anos depois que perdi sua mãe. Vou ficar bem. E vocês vão estar pertinho, né? Claro, pai. Sempre. Os meninos acordaram e correram para o quintal. Pedro tinha perdido o dente mole, e Lucas estava orgulhoso porque tinha aprendido a andar de bicicleta. Crianças crescem rápido, especialmente quando são cercadas de amor. No meio da manhã, tocou a campainha. Era Geraldo. Jorge trouxe pão de queijo quentinho que a comadre fez. Entra, Geraldo. Tô justamente tomando café. Sentamos na cozinha, comendo pão de queijo e colocando o papo em dia. Jorge, você virou celebridade. Até o prefeito quer te dar uma homenagem na Câmara. Ah, Geraldo, não precisa disso não. Precisa sim, você fez a diferença, companheiro. Quantos não teriam ficado calados no seu lugar? Ficar calado não era opção, Geraldo. Marta não me criou assim. E como você tá? De coração mesmo? Tô em paz, Geraldo.
Fiz o certo, protegi quem eu amo e ajudei pessoas inocentes. Não preciso de mais nada. À tarde, doutora Helena apareceu. Seu Jorge, vim trazer boas notícias. O último pagamento de indenização foi feito. Todas as vítimas foram ressarcidas. E tem mais. O dono da concessionária também foi condenado. Pegou 15 anos. 15 anos? Sim, ele era o cabeça do esquema. Cláudio era só o executor. E o Cláudio, como ele tá? Pelo que sei, bem, comportamento exemplar na prisão. Tá fazendo curso técnico de informática, participando de grupos de apoio. Parece que tá realmente tentando mudar. Fico feliz em saber. Pelos meninos, principalmente. E sua filha? Como ela tá? Forte. Mais forte do que eu imaginava. Ela vai comprar uma casa, recomeçar a vida. É uma mulher de sorte por ter um pai como o senhor. Eu que tenho sorte de ter uma filha como ela. Doutora Helena foi embora e fiquei ali, pensando em tudo o que tinha acontecido naquele ano. Tinha perdido um genro, mas ganhado a certeza de que tinha feito o certo. Júlia tinha perdido um marido, mas ganhado respeito próprio e independência. As crianças tinham perdido a ilusão de um pai perfeito, mas ganhariam a oportunidade de vê-lo crescer e se tornar melhor. À noite, toda a família se reuniu na minha casa. Júlia, os meninos, Geraldo, Padre Antônio, doutora Helena e até algumas das vítimas que tinham se tornado amigas. Fizemos um churrasco no quintal debaixo do ipê florido. Seu Jorge, o senhor é nosso herói, disse Lúcia, levantando um copo de refrigerante. Não sou herói de ninguém, dona Lúcia. Heróis fazem coisas extraordinárias. Eu só fiz o que era certo. Mas o certo às vezes é a coisa mais difícil de se fazer, disse Padre Antônio. E você fez. E por isso, todos nós aqui somos gratos. Quando a noite caiu e todos foram embora, fiquei sozinho na varanda. O céu estava estrelado, milhares de pontinhos brilhantes no escuro. Marta, falei baixinho, como se ela pudesse me ouvir. Você sempre dizia que eu era um homem bom. Espero que você esteja orgulhosa de mim. Fiz o melhor que pude para proteger nossa filha e fazer o certo. E acho que consegui. Uma brisa suave balançou as flores do ipê. Senti como se fosse Marta me dizendo que sim, ela estava orgulhosa. Entrei em casa e, pela primeira vez em um ano, deitei na minha própria cama. Júlia e os meninos tinham voltado para a casa deles. Uma casinha alugada temporária, enquanto a definitiva não ficava pronta. Antes de dormir, peguei minha Bíblia e abri aleatoriamente, procurando uma mensagem. Meus olhos caíram em Provérbios 28:1. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é corajoso como o leão. Sorri. Era a confirmação que eu precisava. Apaguei a luz e fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sonhei com coisas boas. Sonhei com Marta, com Júlia feliz, com meus netos crescendo. Sonhei com justiça sendo feita e famílias sendo restauradas. Sonhei com esperança, porque no final era disso que se tratava. Não de vingança, não de punição, mas de esperança. Esperança de que pessoas podem mudar, de que justiça pode ser feita, de que o certo sempre prevalece, mesmo que demore. E quando acordei na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela e o passarinho cantando lá fora, eu sabia. Tinha feito a escolha certa. E faria tudo de novo sem hesitar, porque alguns princípios não são negociáveis. Honestidade, justiça, coragem e amor. Sempre amor.